Algumas pessoas simplesmente não conseguem manter respeito ao seu redor. Elas até tentam parecer fortes, falam grosso, impõem opinião, mas ninguém realmente leva a sério. E muitas vezes nem percebem o porquê. O que você talvez ainda não entendeu é que o respeito não nasce da imagem que você projeta, mas dos hábitos que você cultiva. E alguns desses hábitos silenciosamente destroem a sua credibilidade todos os dias. Hoje, você vai aprender como o estoicismo pode te livrar disso. Você está no canal Estoicismo Contemporâneo, onde ensinamentos de Marco Aurélio, Epicteto e Zenão de Cítio são aplicados à vida moderna. Se você quer desenvolver presença, clareza e autoridade real, curta o vídeo, se inscreva no canal e comente. Eu sou parte dessa transformação. Aqui a filosofia é ferramenta prática para quem quer viver com firmeza, não com aparência. Respeito não se pede, se conquista e depois se sustenta. Mas o que poucos entendem é que o respeito nasce da percepção de coerência. As pessoas observam se você cumpre o que fala, se mantém a postura sob pressão, se tem domínio próprio. E é aí que muitos fracassam, não por falta de intenção, mas por hábitos que minam a própria autoridade. O primeiro deles, falar demais. O homem que fala demais enfraquece sua imagem. E não é só porque o excesso de palavras gera erros, é porque revela uma mente que precisa ser ouvida o tempo todo, que não suporta o silêncio, que busca validar tudo que pensa. Foi isso comunica insegurança. O estoico entende que o silêncio é tão poderoso quanto a fala e que nem tudo que se pensa precisa ser dito. Marco Aurélio dizia: a primeira regra é manter o espírito tranquilo, a segunda, falar pouco e apenas o necessário. Falar pouco não é timidez, é estratégia. É respeito por si e pelos outros. Outro hábito que consome o respeito é a necessidade constante de se justificar. Toda vez que alguém diz algo e você corre para explicar, para se defender, para rebater, você entrega que sua segurança está nas mãos do outro. O homem que precisa se justificar o tempo todo parece culpado mesmo quando não é. E o estoico entende que a melhor forma de responder muitas vezes é com postura. Epicteto foi claro: não tente agradar os outros, seja íntegro e isso bastará. Quando você tem clareza de quem é, você não precisa convencer ninguém. Você mostra, com atitude, não com palavras. Respeito exige firmeza. Mas firmeza não é gritar. É manter o centro mesmo quando te testam. É olhar nos olhos e dizer não com calma. É sustentar uma decisão sem se desculpar por ela. E isso começa quando você observa os próprios padrões. Quantas vezes você fala o que não precisa? Quantas vezes explica o que ninguém perguntou? Quantas vezes tenta parecer forte? Porque no fundo não está. Agora chegamos a um dos hábitos mais destrutivos para a sua imagem: a incoerência emocional. Você já deve ter convivido com alguém que era instável. Um dia sorrindo, no outro explodindo. Um dia disposto, no outro se isolando sem aviso. Esse tipo de instabilidade faz com que os outros nunca saibam quem estão enfrentando. E quando isso acontece, não há como confiar. Não há como respeitar. O estoico, ao contrário, cultiva estabilidade. Não porque não sente, mas porque não reage ao que sente. O homem que quer ser respeitado precisa aprender a regular seu estado interno. Isso não quer dizer ignorar emoções. Quer dizer processá-las antes de agir. O que destrói sua autoridade não é sentir raiva, é agir pela raiva. Não é ficar triste, é deixar que a tristeza dite seu comportamento. O estoicismo ensina que a verdadeira força está em ser constante, em ser a mesma pessoa em diferentes contextos. Isso transmite confiança, e confiança gera respeito. Agora, se até aqui você está entendendo que o respeito não está no grito, nem na aparência, mas nos detalhes do comportamento, então você está pronto para dar o próximo passo. Curta esse vídeo agora. Se inscreva no canal Estoicismo Contemporâneo e comente: eu sou parte dessa transformação. Essa decisão de buscar consistência já é uma ruptura com tudo que te enfraquecia antes. E daqui para frente, a sua presença vai falar mais alto que qualquer palavra. Voltando, outro hábito invisível que sabota o respeito é a constante comparação. Quando você está sempre se medindo pelos outros, pelo sucesso deles, pelas conquistas deles, pelas escolhas deles, você transmite insegurança. Você vira um eco, um reflexo.
e ninguém respeita o que não tem identidade. O estoico sabe que ele só pode caminhar bem no próprio caminho. Que inveja e comparação são armadilhas. Sêneca escreveu: a inveja é a mais tola das paixões, pois sempre foca no que não se tem. Quem tem propósito não se distrai com o caminho alheio. Existe um hábito que silenciosamente destrói qualquer vestígio de respeito: a procrastinação. E não apenas de tarefas, mas de decisões. O homem que adia tudo, que demora para agir, que enrola para mudar o que precisa ser mudado, começa a perder autoridade. Primeiro para si mesmo, depois para os outros. E isso corrói a imagem. Porque o que as pessoas mais admiram é iniciativa, constância e ação. E quando veem alguém afundado na própria lentidão, elas recuam. Porque sabem, se ele não se comanda, não comanda mais nada. Marco Aurélio dizia: pare de falar como um homem bom, seja um. A procrastinação é o contrário da ação estoica. É a negação do presente, é a fuga da responsabilidade. E quanto mais você adia, mais o mundo percebe. E mais você perde o respeito dos outros. E o mais perigoso, o respeito próprio. Porque por trás de cada coisa não resolvida está a mensagem: eu não sou forte o suficiente. Isso mina sua base. E quem perde o respeito por si não impõe respeito a ninguém. Outro hábito que destrói a autoridade é a necessidade de agradar. Você pode até ser simpático, prestativo, acolhedor. Mas quando isso vem de um medo de rejeição, de uma necessidade de ser aceito, as pessoas percebem e deixam de te levar a sério. Porque quem tenta agradar todo mundo vira um camaleão. Muda de tom, muda de opinião, muda de postura. E quem muda demais não transmite solidez. E sem solidez não há respeito. O estoico tem opinião, tem limite, tem direção. Ele não agride, mas também não cede além do que considera justo. Ele é firme e por isso é respeitado. A autoridade nasce quando o homem diz: aqui eu fico, e sustenta, mesmo quando discordam, mesmo quando criticam, mesmo quando ficam em silêncio. Porque o respeito real não se conquista no conforto. Ele aparece quando você sustenta sua posição, mesmo sob pressão. E isso exige convicção, não arrogância, clareza, não rigidez. Agora vamos falar da raiz de todos esses comportamentos: a falta de identidade sólida. Quando o homem não sabe quem é, ele se adapta o tempo todo. E se adapta até se perder. Perde o tom de voz, perde a força do olhar, perde o valor da própria palavra. Fica maleável demais, influenciável demais, agradável demais. E quando vê, ninguém mais o respeita, porque ele mesmo se desfez. O estoico é o contrário disso. Ele é estrutura, ele é eixo, ele é norte. Epicteto dizia: primeiro diga a si mesmo o que você quer ser, depois faça o que tem que ser feito. Isso é identidade, é saber o que se quer, e mais do que isso é saber o que não se quer, porque o homem que não tem um não firme se perde nos sim vazios. Ele cede ao que devia enfrentar, ele aceita o que devia recusar, ele recua onde devia se afirmar. E nisso vai abrindo mão de si, e quanto mais abre mão de si, mais perde autoridade. O respeito nasce quando o outro vê que você não está à venda. O homem estoico é consistente. Ele não muda de tom a cada sala, não muda de ideia para agradar, não muda de postura para evitar conflito. Ele é o mesmo, e esse mesmo é forte, é justo, é consciente. Isso não significa arrogância, significa que ele já fez o trabalho interno de definir quem ele quer ser. E por isso, cada gesto seu comunica a presença. Isso é poder silencioso, e o respeito nesse nível não é exigido, é inevitável. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já entendeu que respeito não se constrói com frases de impacto, mas com postura real, com coerência, com clareza, com consistência. Comente agora: eu cheguei até o final, sou persistente, eu vou vencer, e leve essa mentalidade estoica para sua rotina. Curta o vídeo. Compartilhe com quem precisa ouvir isso. Se inscreva no canal Estoicismo Contemporâneo e não esqueça de ativar as notificações. Aqui você vai encontrar sempre conteúdo que provoca, ensina e transforma, porque o mundo já está cheio de homens que reagem. O que falta são homens que dominam a si mesmos. Você não precisa ser amado por todos, precisa apenas se tornar alguém que se respeita tanto que o mundo não tem escolha a não ser respeitar também. E essa força não grita, ela aparece no olhar, no gesto, no silêncio.
Até o próximo vídeo.